O reverendo Reginaldo Borges. Queridos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E sempre eu digo que é um privilégio, né? A gente falar das coisas de Deus. Nessas caminhadas, quero trazer um abraço lá do Conselho da Igreja de Séries, lá em Goiás. Para a igreja, o pastor mandar um abraço para vocês, né? Final de semana passada eu estava lá, em Séries. É ali pertinho, né? É uma caminhada até boa. Segunda-feira o diácono veio me trazer num chevetezinho, 7 horas de viagem num chevetezinho de lá até o aeroporto. Mas graças a Deus nós estamos aqui, né? Pela graça aquela, Ele nos levou e nos trouxe debaixo das suas asas, né? Eu escolhi para a gente refletir nesta noite um texto bastante conhecido, que é 1 Coríntios 11, verso de 23 a 26. A versão que eu vou ler diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Que Deus aplique em nossos corações a porção da sua palavra lida nesse instante. E quero compartilhar com irmãos um tema chamado compartilhando o pão da vida. Compartilhando o pão da vida. Hoje, primeiro domingo do mês, estamos reunidos na presença do Senhor para celebrarmos a ceia do Senhor. E todos nós sabemos que é um ato sagrado, pois é um sacramento. Nós temos 2 sacramentos, batismo e ceia. Então a ceia é um ato sagrado, pois é o sacramento que nos lembra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nossos pecados. Nós estamos neste domingo de celebração de ceia. E aí, na nossa perspectiva, é saber o que é que este ato de participar da ceia representa para todos nós. Será que é apenas um rito? Será apenas uma obrigação? Até a gente fica pensando, né? Porque quando chega dia de ceia do Senhor, nós encontramos às vezes alguns irmãos que não vêm em outros domingos, mas naquele domingo da ceia ele vem para participar da ceia. Por que ele vem? Porque ele entende que este é um ato sagrado, é um ato sublime para a vida dele. Até porque para nós presbiterianos a ceia é meio de graça. Então muitas vezes nós ficamos em casa em outros domingos, mas no domingo da ceia estamos lá, não é? Mas o que é que ela representa? Porque a ceia do Senhor não só representa o rito, é muito mais do que isso. E é isso que nós queremos tratar com vocês nesta noite. Porque quando nós compartilhamos o pão e o vinho, nós somos lembrados da graça e do amor infinito do nosso Salvador. Se quando você participar da ceia não estiver ligado, conectado com isto, que ao comer o pão, ao beber o vinho, você está dentro daquilo que nós chamamos da graça e do amor infinito do nosso Deus. Mas além de ser uma celebração pessoal e íntima, a ceia do Senhor também nos conecta com uma missão mais ampla. Olha só, a ceia do Senhor nos conecta com uma missão mais ampla. Sabe qual é essa missão? A obra da evangelização. Poxa, pastor, como pensar na ceia do Senhor como instrumento de evangelização?
Ora, querido, todos nós sabemos que a palavra evangelismo, ela deriva, da língua grega e significa boas novas. Outra versão diz boa mensagem. E que mensagem poderia ser mais gloriosa do que o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Não existe outra. É por isso que a ceia do Senhor nos recorda que somos chamados não apenas para a salvação, mas também para compartilhar essa boa mensagem de salvação com o mundo que está perdido em pecados e na escuridão. Portanto, lembre-se das palavras do Senhor Jesus: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A ceia não é simplesmente esse rito, mas é essa conexão que nós temos que anunciar Jesus até que Ele venha. É por isso que a ceia tem essa conexão com a evangelização. Quando eu participo da ceia, eu estou dizendo que eu estou pronto para fazer a obra de evangelização, e não simplesmente para comer um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho. Ao refletirmos sobre esta conexão, queridos, entre a ceia do Senhor e o evangelismo, nós encontramos 3 princípios essenciais para a nossa vida cristã. 3 princípios essenciais para a nossa vida cristã. O primeiro princípio é a comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo. Certo? A ceia nos lembra a nossa união com Cristo. Assim como o pão e o vinho se tornam parte de nós quando os consumimos, não só o pão e o vinho, mas tudo aquilo que nos alimenta se torna parte de nós, não é? Quando nós tomamos parte no corpo de Cristo, ao aceitar a sua graça, porque a ceia é meio de graça e de redenção. E é interessante, certa ocasião dos meus estudos antropológicos, nós temos uma tribo aqui no Brasil, que quando o guerreiro morre, geralmente eles incineram o guerreiro. Depois, o que ele faz? Tem uma grande bacia, ele pega a banana, eles machucam a banana, pisa mesmo com o pé, tá? Pisa até fazer aquela papa, depois pega a cinza do morto, bota ali na banana, mistura a banana, certo? E todos da tribo vão comer aquela pasta de banana com a cinza do morto. Para que isto? Para atrair para si as mesmas virtudes do guerreiro, daquele que eles olham e entendem que é o seu ídolo lá da tribo. Então, o que acontece? Ao comer a banana com a cinza, parte daquela banana e da cinza vai ser incorporada ao corpo. E é interessante porque quando Jesus Cristo diz verdadeiramente meu corpo, verdadeiramente meu sangue, quando a gente pega esse verdadeiramente meu sangue e verdadeiramente meu corpo e nós participamos da ceia, nós estamos colocando dentro de nós as virtudes do Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia diz que todos nós devemos nos examinar primeiro, antes de comer do pão e beber do cálice, para poder receber a virtude de Jesus Cristo em nós. Olha que coisa interessante. Por isso que a ceia não é apenas um rito, mas é um princípio de comunhão com Cristo, certo? Importante não esquecermos que esta comunhão íntima com Cristo nos capacita a compartilhar com paixão e com autenticidade o Evangelho, pois nós não estamos apenas falando de algo que conhecemos intelectualmente, mas sobre uma experiência pessoal e transformadora. Nós não somos crentes porque somos membros da Igreja Presbiteriana de Tijipió. Nós somos crentes porque Cristo em nós produziu uma experiência pessoal e transformadora. E cada um de vocês aí tem essa experiência de modo diferente. Não é igual, não tem uma cartilha dizendo, essa experiência é assim. Se quem não tiver essa experiência não está em Cristo. Não, não é assim. É a comunhão
do dia a dia, do hora a hora com Cristo, que nos faz passar por essa experiência. Não é o conhecimento intelectual, porque tem muita gente que conhece a história de Cristo, conhece Jesus de forma intelectual. E esse conhecimento não serve para nada, não transforma. A pessoa não tem experiência com Cristo. Às vezes, a gente quer que filho de crente seja crentinho. Dizem que filho de gato é gatinho, mas de crente não, porque o filho do crente também tem que passar por essa experiência, porque o pai não transmite essa experiência pessoal para ninguém. Quem transmite essa experiência é o Espírito Santo, em nós, que faz essas modificações. O primeiro princípio, querido, é a comunhão com Cristo. O segundo princípio é a compaixão pelas almas perdidas. Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens, para buscar e levar salvação aos perdidos. Enquanto participantes da ceia do Senhor, nós não podemos nos esquecer da misericórdia que recebemos. Nós estávamos lá mortos, perdidos em delitos e pecados, e é a misericórdia de Deus, né, que nós recebemos. Mas nós recebemos essa misericórdia de Deus para sermos santos e sermos salvos, não para ficarmos no banco da igreja, nem lendo só a Bíblia, nem só nos cultos de oração, nem sendo só pastor, nem sendo só presbítero, nem sendo só diácono, nem sendo só membro de coral, nem sendo só membro de igreja. Nós fomos chamados, querido, para evangelizar, para compartilhar esse pão que é Jesus Cristo com outras pessoas. Jesus é um pão muito bom para ficar só conosco. Jesus é um vinho muito bom para ficar só conosco. E ele diz, olha, você vai participar do pão e do vinho, mas você tem que compartilhar esta bênção com outras pessoas. E como é que eu posso compartilhar essa bênção com outras pessoas? Levando Jesus Cristo a ele, ou trazendo eles a Jesus Cristo. Por isso que o princípio da compaixão pelas almas perdidas nos é lembrado no momento da ceia. Nossa paixão pelas almas perdidas deve nos mover a compartilhar o Evangelho, pois assim como o pão e o vinho nutrem o nosso corpo, o Evangelho nutre as almas famintas por esperança e salvação. Ao olhar para ali, eu posso entender porque Jesus morreu por mim. E se Ele morreu por mim, e eu tenho amor pelas almas perdidas, eu vou anunciar esse amor a essas almas perdidas. Não é para ficar só conosco. Esse é o grande dilema que nós estamos enfrentando nas igrejas de hoje. É esquecer a missão que foi dada. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. É importante. O terceiro princípio é a coesão na missão. A ceia do Senhor também nos une como comunidade de crentes. Nós somos um corpo conectado pelo amor de Cristo. E é interessante, né? Nas minhas caminhadas pelo Brasil, eu sempre, nas palestras, né? Eu sempre brincando, eu pergunto assim para a pessoa que está mais próxima de mim, quantos anos tem o seu nariz, né? As pessoas tomam um susto, né? Por quê? Perguntar quantos anos tem o nariz, né? Aí a pessoa diz, tantos anos. Quantos anos tem as suas mãos? Aí a pessoa também. Quantos anos tem os seus pés também? Porque tudo no seu corpo, com exceção dos dentes, não tem a mesma idade. Aí eles ficam pensando, né? Mas na realidade é porque a pessoa é um corpo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é esse corpo, onde tem olho, ouvido, nariz, dente, cabelo, pés, coração, braço, que trabalham para um corpo. Nós somos diferentes em pensar, somos diferentes em quase tudo, porque não existe uma pessoa igual a outra. Mas em Cristo nós somos um, com um único objetivo, com uma única missão. Uma única missão. E qual é esta missão? É levar o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado às pessoas. Essa é a nossa missão.
o evangelismo também não é só uma tarefa individual, embora na individualidade nós somos chamados a praticá-lo. O evangelismo não é uma tarefa só do pastor, ou dos presbíteros, dos diáconos. O evangelismo é uma missão coletiva, é uma missão de toda a igreja. Nós fomos chamados para isso, gente. Nós não fomos chamados simplesmente para estar ouvindo o pastor falar, pregar, isso, aquilo, outro, dar dízimo, cantar, não. Nós fomos chamados para sermos preparados aqui, nessa agência, e sair para o mundo para levar o Senhor Jesus Cristo. E não ficar com Ele só para nós. Se assim fazemos, isso é muito egoísmo. Lembra da mulher samaritana, né? Deixa lá o vaso e corre para a cidade para anunciar Jesus Cristo. Sabe por que ela fez isso? Porque ela amava o seu povo. E nós precisamos amar as almas perdidas e deixar os nossos cântaros de lado e correr para lá. Aí, quando toda a igreja estiver nessa coesão da missão, né? Com certeza nós vamos conquistar o bairro de TGPO. Portanto, querido, ao compartilharmos as boas novas, nós fortalecemos o nosso laço de união, de unidade como igreja. E nos mostramos para o mundo o poder do amor de Deus e da unidade cristã. Olha, interessante. Aqui, o pastor não vai comer um pão inteiro, nem vai tomar 1 litro de vinho. Olha, é um pedacinho, é um pouquinho. Isso mostra a igualdade que cada um tem aqui. É a mesma coisa do dízimo, né? Você pode dar 1 milhão de dízimo e alguém dá 10 reais de dízimo. Tá? Fiel com Deus. Não é a tua quantidade, é os 10% que vale. Então aqui, você pode comer o pão que quiser em casa, tomar o vinho que quiser em casa, se você gostar. Mas aqui todos receberão porções iguais. Porque isto faz parte da união e da unidade da igreja cristã. Queridos, a ceia do Senhor é um lembrete constante que nós fomos chamados não para a acomodação da nossa salvação, mas para sermos agente de transformação em um mundo que necessita desesperadamente do amor de Deus. E Deus deu esse amor para nós, para que nós possamos levar este amor às almas perdidas. Enquanto comemos o pão e bebemos o vinho, nós vamos nos lembrar que nós estamos nos alimentando da graça e nos fortalecendo para levar essa mensagem de esperança a todos os cantos da terra. Relembrando os 3 princípios essenciais que a ceia do Senhor desperta em nós. Primeiro, a comunhão com Cristo. Segundo, a compaixão com as almas perdidas. E terceiro, a coesão da missão. Que a celebração da ceia do Senhor, hoje, ao participarmos, ela renove em nós a paixão pelo evangelismo, para que possamos compartilhar o pão da vida com aqueles que têm fome espiritual. Termino dizendo o seguinte: que Deus nos capacite e nos guie nessa nobre missão, para que juntos possamos testemunhar a transformação que o Evangelho traz à vida daqueles que foram alcançados por Jesus Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.